Obrigado, Alberto. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos. Já estamos aí com 3 horas e meia de evento e todos aí na maior disposição, com a maior força, com a maior vontade na participação. Agradeço, Alberto, a você pela oportunidade de estarmos aqui, moderando esse bloco. É um evento sensacional, o evento já tem se mostrado aí muito bom, já temos outros blocos aí para apresentarmos e uma finalização maravilhosa. Deixa eu fazer uma apresentação rápida. Eu sou o professor Cláudio Ximenes, mestre na área de Gestão, Estratégia e Negócios pela Federal Rural, professor do ensino superior, servidor da FATEC, né? O nosso bloco Vocação Regional está muito ligado efetivamente, a temas transversais, né? Muita coisa que já foi dita aqui. É bom, mas tem os aspectos aí de que falaremos aí em alguns temas que já foram comentados, já foram ditos aqui, tá? Mas que com certeza são temas relevantes, são temas que vão agregar valor aí ao nosso viradão. Estou hoje como diretor de inovação e científico de Maricá, tá? Trabalhamos lá com ênfase a área de inovação, num projeto novo no Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação do município, criado em dezembro, mas que já vem atuando enormemente com projetos dentro do município, e a gente vai falar mais detalhadamente durante aí a apresentação ao término nas perguntas que tivermos. Agradeço a participação dos palestrantes, com certeza vão agregar muito valor ao evento, tá? São profissionais extremamente qualificados, com experiência, tá? E que vão estar aí, diria, agregando valor ao evento, qualificando ainda mais o evento. Deixa eu apresentar, por ordem de apresentação, o professor Daniel Freitas, tá? Graduado em Sistema de Informação pela Universidade de Vassouras, design instrucional para EAD, que hoje está em foco, né? Com a mudança da pandemia, muita coisa mudou. Tá? O posicionamento dos professores, do profissional, o trabalho em casa, muita coisa muda com relação ao EAD, com relação ao ensino à distância, com relação ao trabalho à distância. É articulador acadêmico, conselheiro de turismo e presidente do Grupo de Turismo Rural de Partido Alferes. Tá, então, Daniel, obrigado pela sua presença, tá, com certeza vai agregar muito valor. Doutora Roberta Dalvo, doutora em Ciência e Tecnologia de Polímeros pela UFRJ, mestre em Gestão e Estratégia pela Federal Rural, tá, somos colegas lá, Roberta, pesquisadora pela UFRJ, coordenadora de disciplina do CEDERJ, professor da Escola Técnica Federal Celso Koff. Então, se eu ficar aqui falando aqui o currículo da Roberta, nós vamos ficar aqui um bom tempo. E a nossa última palestrante é a Juliana. Tá? A Juliana é de São José do Vale do Rio Preto, conheço bem aquela terra, a FATEC tem uma unidade lá, Juliana, ao menos tinha, né? Com essas mudanças no Estado e com essas crises, eu não sei se continua. Tá? Nós tínhamos uma unidade lá, é um município que conheci e muito agradável. Juliana é médica veterinária, graduada pelo Infeso, tem MBA em Gestão de Processos e atualmente está como secretária municipal de Agricultura, Abastecimento, Pesca, Indústria, Comércio e Expansão Econômica do município de São José do Vale do Rio Preto. Tem experiência na área do agronegócio, que é um dos segmentos que permite, né, alavancar política externa brasileira, exportação, muito importante para o país. Então, eu passo a palavra aqui para o Daniel, que é quem vai iniciar aqui a nossa palestra. Daniel, contigo. Obrigado, Ximenes. Obrigado pelas palavras. Primeiramente, queria parabenizar aí, o evento está muito interessante, está muito legal. Agradecer também a oportunidade de poder participar aí do Rio Info, né? E chegou a vez da gente falar de um pouquinho de vocação regional, né? E nesse momento
eu queria falar um pouco da nossa experiência aqui em Patidoféres. Então, o que a gente pode falar sobre Patidoféres, né? Vou colocar minha visão sobre o emprego da ciência, da tecnologia e da inovação na cidade de Patidoféres. Então, é notório dizer que Patidoféres é uma cidade de vocação agrícola, e isso tem um longo histórico, né, por trás. A gente participou das grandes plantações de cana-de-açúcar, depois de todo o período do café, sendo uma das primeiras cidades a produzir no Vale do Café, né? E depois de tantas outras culturas, o tomate ficou bem conhecido aqui na cidade e acabou dominando um pouco a agricultura na cidade. Mas Patidoféres tem muito mais do que o tomate, né? Então, eu gostaria de citar um pouquinho dos exemplos e tenho certeza que vai vir tudo de encontro ao tema da nossa mesa. Aqui em Patidoféres tem muitas plantações de louro. E como é que eu vejo a ciência aplicada nisso, né? Recentemente teve uma pesquisa da Embrapa comparando o louro produzido em Patidoféres com o louro importado da Turquia. E, resumindo, essa pesquisa constatou que o louro de Patidoféres tem equivalência aos seus óleos essenciais com o louro da Turquia. E a minha pesquisa concluiu que Patidoféres pode vir a sustentar o Brasil em produção de louro, ou seja, o Brasil não precisaria mais importar louro para o consumo interno. Então, qual o papel da ciência nisso? Com todo o resultado dessa pesquisa, muitas outras propriedades passaram a produzir louro e as plantações aqui cresceram e tem muita gente investindo no louro e isso gerando mais empregos e renda na cidade. No emprego da tecnologia, mais famoso um pouco que o louro é o próprio tomate, né? E quando a gente fala em tecnologia, a tecnologia está muito além da computação. Então, hoje, o que predomina em Patidoféres é o cultivo protegido. Cultivo protegido, que em si é uma tecnologia de manejo, e essa tecnologia permite que se produza mais, com mais qualidade e com menos agrotóxicos, com menos defensivos. Então, é uma produção que rende tanto, e mesmo diante desse cenário de pandemia, a gente tem relatos aqui dos produtores que a produção só aumentou, houve geração de emprego nesse período de pandemia e está todo mundo correndo atrás aí de produzir mais e entregar mais porque o consumo está bem grande. Então, esse sistema de cultivo protegido permite também que seja implementado muitas outras tecnologias. Ou seja, a gente está dentro de um ambiente controlado, a produção que vai de janeiro a janeiro, né, independente de condições climáticas, continua se produzindo. Há aí uma brecha para que sejam desenvolvidas novas tecnologias para o controle de irrigação, controle de adubação, enfim, há aí um oceano azul para a implementação de tecnologia nesse sistema de cultivo protegido. Outro exemplo que eu gostaria de passar é referente à nossa feira que tem na cidade. Hoje, os servidores públicos têm um subsídio, ganham da prefeitura um valor para que seja consumido na feira. E até esse mês era feito tickets em papel para que eles trocassem com os feirantes, depois os feirantes passassem a retirar o valor com a prefeitura. Nesse mês está sendo testado, e acredito que vai ser implementado ainda esse mês, um aplicativo para que as pessoas possam
comprar dos feirantes através do aplicativo, sem gerar em papel, aumentando o uso da tecnologia, a serviço da vocação do município, né, a agricultura. E com toda essa evidência aí da ciência e da tecnologia agindo na agricultura, a gente pode falar que nós produzimos melhores produtos, né, os produtos com mais qualidade, e tudo isso se reflete em valor agregado. Então, os produtos passam a ter um melhor valor, e isso se traduz em muito orgulho de quem trabalha hoje com essas produções que são bem características e bem famosas aqui na cidade. Então, as pessoas hoje têm muito orgulho. E o que me faz lembrar das festas. Ou seja, a gente acaba fazendo festa para comemorar a colheita, né? Então, nesse sentido, nasceu a festa do tomate, e hoje ela é mais conhecida até do que a própria cidade de Padoférias. Então, eu concordo e acho até que tem que festejar mesmo, porque é muito trabalho ao longo do ano inteiro para passar batido, né? Precisa mesmo de uma comemoração e mostrar todo esse orgulho da produção local. E se eu ainda não falei inovação, né, eu acho que já tem motivo demais para falar, exemplos demais para falar de inovação, mas se eu ainda não falei inovação, eu vou citar aqui que no ano passado, no início do ano passado, a cidade lança um projeto de turismo rural. Veja bem, Patidoférias nunca figurou no mapa de turismo do estado do Rio de Janeiro. E acho uma ousadia até lançar um projeto nesse nível, e o projeto rapidamente cresceu, e hoje Patidoférias tem uma referência na governança de turismo para todo o estado do Rio de Janeiro. Daniel, 2 minutos, tá bom? Desculpa, mas o tempo é curto, tá? 2 minutos. Não, obrigado, Gilberto. Estou encerrando já. Então, assim, esse desafio de fazer um turismo rural, né, também envolve muitas tecnologias, georreferenciamento, toda a utilização de mídias sociais para poder fazer divulgação, enfim, a tecnologia sempre presente, a inovação também, e eu acho que é simples dizer e mostrar como aplicando tecnologia, ciência e inovação na vocação regional surte efeitos rápidos. Então, essa mensagem que eu queria passar aqui hoje, e bem empregado a ciência, a tecnologia e a inovação, vindo a resolver os problemas da vocação regional, a gente obtém resultados bem rápidos e satisfatórios. Eu acho que está todo mundo muito contente com toda essa integração desse cenário. Então, essa é a mensagem que eu queria passar, Jimenez, e passo a bola para você aí. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade de participar do evento, está muito bacana. Ok, Daniel, nós que agradecemos aí a sua participação. Tá? Só para ilustrar, quando eu falei na transversalidade dos nossos temas, né? Você falou em inovação, você falou em produção de tomate. Nós temos em Maricá um projeto de orgânico que começa com a produção de tomates, tá? Com o uso de tecnologia em semente, tecnologia totalmente embarcada lá nos insumos, em tudo que fazemos nesse projeto lá agrícola em Maricá, que é muito bacana. Tá? Só para ilustrar a sua fala aí com relação à utilização de tecnologia nos produtos orgânicos. Obrigado mais uma vez, Daniel. Doutora Roberta, agora a senhora, tá? Pode ficar à vontade, pode iniciar. Obrigado. Obrigada, Cláudio. Jean, tem como pôr para mim a apresentação, por favor? Boa noite a todos. É uma honra estar aqui com vocês e tentar passar um pouquinho da nossa experiência aqui do Cefet de Petrópolis, ok? Eu queria primeiro fazer um panorama de como o nosso
como é o nossa universidade aqui, nosso Cefet, melhor falando, em Petrópolis, e como ele pode, como ele ajuda nesse cenário de vocações aqui de Petrópolis. Pode passar o segundo slide, Jean, por favor. O Cefet hoje ele tem 3 graduações e um curso técnico. As graduações que a gente que tem um link maior, né, entre os projetos de Petrópolis mesmo, que estão voltados na engenharia da computação e no turismo. Como que hoje a gente trabalha isso, né? Essa questão da tecnologia, da ciência e da trabalho de equipamentos, de modo geral. A gente está dividido em dois eixos, que é pelo PIBIC e pela extensão. No PIBIC, nós temos alguns projetos voltados efetivamente para a pesquisa, onde a gente prima por pesquisar como essa tecnologia, como esses aparatos tecnológicos poderiam estar incluídos dentro das vocações. E aí, quando a gente fala de Petrópolis, a gente acaba descobrindo as vocações que mais a gente trabalha. A gente está trabalhando mais o circuito, no caso, cervejeiro, histórico, ecológico e religioso. Apesar que com um levantamento que foi feito há um tempo atrás, mais ou menos lançado no ano passado, já se descobriu outras vocações que até um tempo atrás achavam que eram muito perenes, né? E aí a gente pode buscar a questão da agricultura familiar, até fazendo um link aí com o Pati de Ofélios, né? A região do Bonfim, do Brejal, hoje já está sendo vista como uma vocação efetivamente para se trabalhar o turismo dentro de Petrópolis. E aí, como é que a gente entra lá no Cefet? Hoje nós temos alguns projetos de extensão que estão começando a estudar esse lado do Brejal e do Bonfim através de inventários turísticos, e a gente também tem outros que atuam no Caxambu, não só com a história do Caxambu, mas também com a tentativa de proteção da parte do aquífero que se estabeleceu dentro desse Caxambu. Outra coisa interessante que a gente pode notar lá no Cefet, que a gente tenta sempre fazer um link com essas vocações, mas não no sentido somente de trabalhar a vocação em si, mas também de capacitar as pessoas, é uma preocupação muito grande, dentro do descobrimento dessas vocações. Ainda tem um gap grande, né, até você chegar a efetivamente trabalhar isso, mas a gente tenta equacionar aquele tripé entre universidade, governo e sociedade. Que nas outras apresentações se falou muito sobre isso, né? A dificuldade, os desafios de você ter toda uma logística, uma infraestrutura para se trabalhar essa descoberta das vocações. E aí, como é que entra a tecnologia, a ciência, a inovação dentro dessas vocações? Jean, pode passar, por favor, o terceiro slide, melhor falando. Uma das coisas que a gente vai ver que na pandemia vai trazer muito forte esse pensamento, né, de como trabalhar essa tecnologia nessas vocações. E aí eu resolvi buscar um pouco esse tema, desses artigos que eu tenho lido, que ele diz que, pós-pandemia, o retrato para se trabalhar essas vocações, elas vão estar muito pautadas na questão de viagens curtas. Então, acho que Petrópolis, Pati, Teresópolis vão ter vão sair muito na frente se estiverem preparadas para se trabalhar essas vocações e o atendimento desse turista que está vindo. Então, elas vão ter as seguintes características: vão ser viagens curtas, em carros próprios, de forma familiar e voltada para o turismo. Isso no caso de Petrópolis, Teresópolis, entre outras cidades, um prato cheio. Que as pessoas vão querer ter contato com a natureza. Mas como que a gente pode viabilizar esse contato, né? Que a gente, ao mesmo tempo, vai sair, espero eu, de um momento bem próximo, a gente vai sair de dentro da nossa casa, nesse ambiente todo estressante que a gente está, e vai querer ter um contato com um novo olhar desse turismo. Pode passar o próximo, por favor?
E aí, como seria isso? Como a gente poderia trabalhar isso dentro das vocações de um modo geral? Então, essa tecnologia poderia ajudar esse turista que está pós-pandemia dentro de uma nova vertente, de uma nova visão desse turismo. E esse turismo seria mais independente. Até eu gostei de um exemplo que eu estou tentando aplicar aqui em Petrópolis com meus alunos, que a gente está fazendo um levantamento, que é do Sweets Design Museum. Eles têm uma experimentação do museu virtual deles através de um programa que eles chamam To Go. O que é esse programa, né? Eles fazem com que as pessoas que vão ao museu entre no museu virtual dele, que é o primeiro museu virtual da Suécia, eles consigam criar uma ambientação, uma experimentação dentro desse processo de visitação do museu e da própria cidade, no qual o visitante recebe uma mochila. Dentro dessa mochila, eles são colocados peças de vários designs que remetem a vários locais dentro desse processo de visitação. E você pode escolher. Então, isso seria uma alternativa para a descoberta de novos locais, de novas formas de se ver essas vocações, né? Outra coisa que eu vejo muito que a gente poderia trabalhar dentro de como identificar e como estimular essas vocações regionais, a questão da integração, da criação de infraestrutura e da aplicação de tecnologia dentro desse processo, mas, por um outro lado, a gente tem alguns pontos que eu chamo pontos frágeis, como aqui no nosso caso, em Petrópolis, a gente tem um ponto muito fraco no sentido de zonas que existem aqui em Petrópolis que a gente não consegue ter acesso à internet. Isso acaba sendo um dificultador para aplicar certas ferramentas de geolocalização dentro do processo de visitação. Até a gente, há um tempo atrás, desenvolveu um projeto chamado Turismo Astronômico, que ele, no momento, ficou estacionado pelo fato de a gente não conseguir ir muito além da proposta de simplesmente visitar. E era um projeto muito interessante, porque permitia, além de a exploração da saída do nosso turismo, simplesmente não só se concentrar no centro, mas sair para outros lados da cidade, que hoje isso era um problema, né? Porque o turismo em Petrópolis, muitas vezes, ele fica concentrado no centro histórico. E o ideal é que a gente faça com que esse turista que vem à nossa cidade, ele conheça outros lados da cidade, outros tipos de experiência que não só a concentração no centro. Isso é bom até mesmo para os empreendimentos fora daquele circuito centro urbano, né? E aí, esse tipo de turismo permitiria que você tivesse uma exploração maior, né, e uma visitação maior, uma visibilidade maior da nossa cidade. Pode passar, por favor, Jean, próximo. Outro ponto que eu gosto de ressaltar muito, quando a gente pensa em vocação, muitas vezes a gente só pensa aquele todo. E aí, quando a gente vai quebrando, isso é muito importante na hora que a gente começa a entender, a tentar descobrir novas formas de se ver a cidade, novos talentos das nossas cidades, dos nossos empreendimentos, você teria que ter um olhar na capacitação. Muitas vezes o nosso turista vem, ou a pessoa que quer visitar a nossa cidade, chega na nossa cidade e não tem tanta flexibilidade da capacitação, desse receber, né? E aí, dentro desse processo, você teria a tecnologia auxiliada a esses empreendimentos no sentido de você ajudar na capacitação dessa pessoa que vai receber desse empreendimento, a questão de articulação, eu vejo muito a tecnologia como forma de articulação das estruturas de empreendimentos turísticos e fazendo uma ponte entre o empreendimento e a possível vocação turística.
porque através desse ferramental que a gente tem, a gente poderia tentar criar cenários ou avaliar cenários da possível viabilidade ou não daquele investimento. Então, a tecnologia, a inovação e a ciência, sim, elas são um grande aliado dessa vocação, dessa descoberta da vocação regional. Coisas que muitas vezes a gente delega simplesmente para o achismo. E uma coisa que eu vejo dentro das pesquisas que a gente faz ali no Cefet é que a nossa vocação, muitas vezes, da nossa região, muitas vezes ela está dentro da nossa própria região, ou seja, a gente tem que olhar para o que a gente faz de melhor, qual o nosso dom, né? O que a gente tem de prata da casa. E muitas vezes a gente fica olhando o externo e achando que a gente não tem aquilo que a gente poderia valorizar. Eu acho que é uma questão de valorização do Roberta, processo. me desculpa, 2 minutos, tá bom? Tudo bem. Mas o recado o que eu posso, para descobrir a minha vocação regional, eu tenho que olhar para dentro. O que eu tenho que eu possa expor para o mundo e transformar aquilo de forma que se crie um produto e esse produto seja viável, tá bom? Muito obrigada aí pelo tempo. Desculpa ter estourado um pouquinho. Tranquilo, Roberto. Coloco aí, né, a relevância, né, a importância que tem a educação, as unidades de ensino, o Cefet, a FATEC, tá, na qualificação desse profissional para que ele possa ser atrativo para as organizações, para as empresas, para que as empresas possam ir ao município. Ou seja, eu vou ao município e eu tenho certeza que lá eu vou encontrar pessoal qualificado, atendendo ao arranjo produtivo local, estimulando a presença de novas empresas. Isso aí acaba sendo fundamental. E as instituições de ensino, elas têm papel fundamental nesse processo, tá? Sem elas, dificilmente obteremos sucesso, tá? Então, obrigado, doutora, mais uma vez, tá? Agora, Juliana, secretária do município de São José do Vale do Rio Preto, já elogiei aqui muito o município, adoro o município, tá? Juliana, contigo agora, tá? Obrigada, Jimenez, obrigada a todos que estão nos assistindo. É uma grande honra estar aqui no Rio Info e poder falar dessa relação entre tecnologia e o agronegócio é um privilégio e tem tudo a ver com São José do Vale do Rio Preto. Então, sou secretária hoje de Agricultura aqui e é uma alegria estar trazendo um pouco da cidade, da nossa realidade aqui para o Rio Info. Então, Jean, vamos à nossa apresentação, por favor. Bom, gente, então, vamos lá. Tecnologia como uma força propulsora do agronegócio. E isso é a cara do Rio Info e a gente sabe o quanto que o agronegócio vem se destacando, especialmente nesse momento de pandemia, quanto a gente viu a importância do agronegócio ainda está aí com toda a força e abastecendo todo o Brasil e todo mundo. A gente viu aí um destaque muito grande para o agronegócio nos últimos meses. Jean? Bom, São José do Vale do Rio Preto, localizado na região serrana do Rio de Janeiro, é uma cidade com aproximadamente 22 mil habitantes e é uma alegria estar podendo falar um pouco da cidade aqui. Nós recebemos o título de município hortifrutigranjeiro do Rio de Janeiro, então isso alavanca mais ainda a potência da cidade. Hoje, São José é o município com maior produção de frangos do estado do Rio de Janeiro. Em São José, semanalmente, são alojadas mais de 800 mil aves. Nós temos mais de 20 avicultores no município, 20 empresas que trabalham diretamente com a avicultura. E essa cadeia gera milhares de empregos. São José do Vale do Rio Preto ele tem por característica
a produção de um frango um pouco menor, que é aquele que vai direto para a assadeira. E a gente vai falar um pouco disso lá na frente, porque a avicultura em São José também vem se reinventando e a tecnologia vem ao encontro disso. Nesse período de pandemia, tivemos que buscar novos mercados e uma forma diferente de vender o nosso produto, porque até então São José, o frango de São José era direto para as assadeiras do Rio de Janeiro, mas com a pandemia tudo ficou fechado, os restaurantes, e a gente teve que buscar novos mercados para conseguir vender a produção de São José. Nós temos no município 7 abatedouros, e vale destacar que no estado do Rio de Janeiro são 9. Então, São José, com 7 abatedouros, a gente tem mais de 2.000 empregos diretos, e isso é extremamente importante e relevante para a economia do município. E, recentemente, São José vem recuperando toda a potência que tinha lá atrás com a produção de ovos, que São José, para quem não sabe, já foi considerada a cidade maior produtora de ovos da América Latina, na década de 50 e 60. E isso foi se perdendo devido a outros estados terem começado com a atividade, o custo da produção dos ovos ficou muito caro, e São José perdeu esse título, mas no ano passado nós já conseguimos produzir 6 milhões de dúzias de ovos. Isso tem tudo a ver com investimento em tecnologia, em genética, tecnologia nos aviários, e isso está trazendo à tona de novo essa característica de São José. Jean, por favor. São José também se destaca pela produção do chuchu, do café, da tangerina pocã e do caqui. No ano passado, com o chuchu, nós produzimos 74 mil toneladas de chuchu. Esse é um grande número, um número muito importante, porque a gente sabe quantos agricultores sobrevivem dessa atividade e quanto que a agricultura familiar é importante para o nosso país, para a nossa cidade. Recentemente, alguns estudos mostraram que 40% da população brasileira depende diretamente do agronegócio. E 90% da economia dos municípios com menos de 20 mil habitantes também está diretamente ligada ao agronegócio, à agricultura familiar. Então, isso aí é uma grande característica de São José. Vamos lá? Bom, e vale a pena falar um pouco de trabalho. Quanto que essa relação de trabalho vem mudando? A origem da palavra trabalho vem de tripalium, que era um objeto de tortura. E nesse período de pandemia, a gente está vendo o quanto que o conceito de trabalho mudou. E aí, hoje, trabalhar significa ter uma atividade prazerosa, que nos traz alegria. Então, a gente, com a tecnologia, consegue mudar essa relação de trabalho que veio, né, dessa palavra assim, né, de sofrimento, uma coisa muito dura. E com a tecnologia, a gente consegue deixar isso muito mais fluido, isso muito mais prazeroso. Por favor, vamos lá, Jean. E aí, nesse conceito, dessa mudança do conceito de trabalho, hoje, tantas pessoas trabalhando diretamente de casa, a gente percebe que existe uma fusão entre o homem e a máquina, que cada vez é mais relevante e está cada vez mais presente na agricultura, na avicultura, e essa é uma realidade que veio para ajudar o nosso trabalho, tirar aquela característica de sofrimento e deixar hoje o trabalho muito mais leve. E com isso nós conseguiremos muito melhores resultados, com muito mais produtividade. Então, vamos começar a repensar o nosso conceito de trabalho, que não é mais para ser tão doloroso, e a tecnologia está aí para nos ajudar. Vamos lá? Bom, e hoje, quando a gente pensa em avicultura, a gente está falando desse cenário, sabe? Essa é a avicultura real que a gente está buscando divulgar. Os animais hoje, quando a gente pensa em São José do Vale do Rio Preto, com a avicultura se destacando, a gente está falando disso, sabe? O produtor hoje ele tem que estar em contato com a tecnologia, ele tem que estar entendendo que as coisas estão mudando em relação tanto às características ambientais quanto à necessidade das aves também. Então, um aviário hoje, a gente está falando de um alto investimento, porque as aves demandam isso. E o ambiente é totalmente controlado.
num aviário como esse, que é o padrão de vários estados do sul do Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, nós já estamos chegando a aviários climatizados também, e isso faz muita diferença, porque aí, com aparelhos que são basicamente computadores que estão na granja, nós conseguimos medir a temperatura, a ventilação, a umidade, nós conseguimos deixar tudo programado. Isso é uma grande diferença na produtividade. Vamos lá. Então, muitas das vezes a gente pensa que o frango ele está crescendo tão rápido, aí na casa de 30 e poucos dias, 40 dias, por conta de hormônios, mas não tem nada a ver com hormônio. O que está acontecendo é que a tecnologia permitiu desenvolver geneticamente esses animais, e deixando eles com ganhos de peso muito mais rápidos, a mudança na carcaça dessas aves, e o ambiente controlado, que veio por meio da tecnologia, permite que nós possamos ter um ganho de peso muito mais rápido, além do investimento em tecnologia, nas vacinas, garantindo a sanidade desses animais e do investimento em equipamentos que, com a tecnologia, foram desenvolvendo cada vez ambientes mais climatizados que permitem o animal expor todo o potencial dele. Juliana, mais 2 minutinhos, tá? Meu Deus. Vamos lá, Jean, mais um. Podemos passar? Então, a gente vê a Holanda, por exemplo, que é um país tão pequeno e que é um grande exportador do mundo. Por quê? Porque ele investe em tecnologia. É um país 200 vezes menor que o Brasil e que é um grande exportador de alimentos, por conta do investimento em tecnologia. Essas fazendas são todas fechadas, a agricultura é toda em estufa, o que permite uma grande produção com o mínimo de recursos. A ideia da Holanda é produzir o máximo com o menos quantidade possível de recursos. Vamos lá? E é isso, o Brasil se destaca na exportação de diversos alimentos, e aí eu quero destacar a produção da carne de frango e a de café, que também vem se destacando a produção de café em São José, o que é uma grande alegria estar recuperando essa cultura. Vamos lá? E demonstrando o quanto que a agricultura familiar é importante para impulsionar a economia local, para evitar o êxodo rural, para recuperar e gerar riquezas para o município, e a tecnologia permeia todo esse cenário. Vamos lá? Então, com a tecnologia, o que a tecnologia nos permite isso? Sair desse oceano vermelho, sabe, onde todo mundo está brigando pelos mesmos recursos, pelos mesmos clientes, e nos permite chegar no oceano azul, onde a gente pode ter muito mais possibilidades. A tecnologia nos dá muito mais chance de nos desenvolvermos e expressarmos todo o nosso potencial, todo o nosso trabalho de uma forma muito mais leve, de uma forma com muito mais sabedoria e com infinitas possibilidades. É isso, Jimenez. Mais um, já muito obrigada. Obrigado você, Juliana. Tá? Na verdade, o nosso tempo acaba ficando muito curto. Em todos os blocos acabou ocorrendo isso, né? Fica aí uma missão para a Bloar, um problema, diria que um problema saudável, um problema gostoso de se resolver, é realizar um novo viradão com cada bloco desse, né? Que estamos realizando, porque os assuntos realmente, quando você começa a falar, eles acabam aí, diria, rendendo, e esses 10 minutos acabam ficando muito curtos para isso. Nós temos uma pergunta aqui que eu acho que pode ser direcionada, tá, para o Daniel. Deixa eu só acessar aqui, 2 segundos. É a pergunta do Rubens Silva, um amigo que está participando. Tá? Ele pergunta o seguinte, Daniel: Pati costuma ter o inverno um tanto hostil para a agricultura. Existe um planejamento para plantação e colheita visando evitar desabastecimento no inverno? Olha, Jimenez, eu não posso dizer se tem planejamento,
Acredito que sim, mas diante do cenário da pandemia e entrando agora o inverno que se inicia essa semana, hoje, acabamos de ver uma matéria aqui na cidade dizendo que a produção está aumentando em 30% nesse último mês para abastecer a cidade. Muitos produtores aqui hoje estão diversificando, produzindo várias culturas, e na questão do cultivo protegido, o inverno já não afeta tanto. Por exemplo, no tomate, o que afeta mais a produção é a luminosidade. Então, quanto mais luminosidade, mais produz. Já o clima, a questão da temperatura, dentro do ambiente protegido, já não afeta mais. Por isso que a agricultura de precisão aí, e o cultivo protegido estão fazendo bastante sucesso aqui e cada vez mais agricultores aderindo para que possam produzir de janeiro a janeiro sem ter intervalo por conta do clima. É contigo aí, Gimenez. Obrigado, Daniel. Juliana, você quer fazer algum comentário? Roberta também, fica a abertura. Tá? Deixa eu colocar a experiência lá de Maricá com relação à produção de orgânicos. Existe um projeto lá com toda a tecnologia para que essa produção seja realizada dentro de uma estufa, Daniel. É um projeto muito interessante. Tá? Então, fica a abertura aí para Juliana, Roberta, se quiserem fazer algum comentário com relação a essa pergunta. Tem uma outra colocação aqui, tá, de uma amiga também, ela é de Paraty, onde ela fala da agricultura familiar. Se vocês quiserem complementar, pergunta que foi feita para Daniel, tá, e aí vocês complementam com a agricultura familiar. Juliana e Roberta. Está me ouvindo? Cláudio? Cláudio? Sou eu sem... Está me ouvindo? Estou ouvindo. Estou ouvindo. Quem fala, Juliana ou Roberta? Pode ser eu? Pode, lógico. Efetivamente, do cultivo eu não sei. Eu sei que o grande potencial hoje da economia familiar pode ser até pegando esse gancho do próprio que a gente está passando agora, é a questão de você saber de onde vem para onde vai, né? E esse contato físico. Acho que se a gente conseguir pegar esse gancho do agricultor familiar, conseguir enxergar esse novo cenário como um potencial para divulgação e distribuição do produto dele, da questão... O meu produto é familiar, então eu sei como ele é tratado, de onde ele vem e como ele pode chegar à sua mesa de forma segura. Eu acho que a gente poderia trabalhar isso até como forma de estímulo de incentivo dessa própria economia familiar, dessa agricultura familiar, que vai gerar uma economia totalmente nova, uma vertente totalmente nova de mundo que a gente está conhecendo agora. Então, eu tiro até por experiência própria. Eu quase não comprava de agricultores familiares por falta de tempo, até da falta de distribuição de estar em casa, né? E hoje eu compro porque é uma facilidade que eu tenho. O contato é menor, né? Eu tenho o WhatsApp, eles disponibilizaram ferramentas simples do dia a dia e gratuitas, no qual ele consegue chegar rápido na minha casa e de um caminho muito curto, no qual você tem um mínimo aí de manuseio desse produto. Então, para mim, como consumidor, tem um lado que me traz segurança, que eu sei de onde vem e quem manuseou. Então, acho que a gente poderia trabalhar esse gancho para estimular essa agricultura. Com certeza, Roberto. Eu complemento falando sobre a criação de cooperativas, né? Que é projeto também no município de Maricá criarmos essas cooperativas para atender a esse agricultor familiar. Juliana. Gimenez, essa relação da agricultura familiar com a tecnologia é muito interessante ver o quanto está ficando cada vez mais próxima, né? Aqui em São José, bem no início da pandemia, a gente começou a ver essa movimentação e a prefeitura também, eu aqui
também criamos formas de apoiar isso, sabe? Criando vídeo, fazendo logo, criando páginas, para que eles pudessem ter esse contato. A gente tem a Sala do Empreendedor aqui em São José, tem o nosso estagiário Juliano, que fica lá com a gente também, está aqui nos assistindo. Então, a gente começou a fazer esse programa, e divulgando e ajudando eles a se divulgarem, para que essa venda online ficasse mais forte. E, com isso, eles tiveram que aprender tecnologia, nova forma de embalar, nova forma de transportar, então, logística. Então, foi bem interessante ver o quanto que os produtores se movimentaram e estão conseguindo êxito nisso. Bom, legal. Então, o uso da tecnologia é fundamental. Última pergunta para a gente finalizar e as considerações finais de vocês. Deixa eu ver o nome da pessoa que perguntou aqui. Tá? Deixa eu ver aqui se eu vejo. Tá, eu não consegui pegar o nome aqui. Deixa eu ver se eu pego o nome aqui. Cela... Tá, J. Paz... Não. Tá, eu não tenho o nome aqui, daqui a pouco eu vejo. Mas a pergunta é a seguinte: pós-pandemia, uso constante de tecnologia, tá? Desemprego, como fica? Essa é a grande questão. Pós-pandemia, uso constante de tecnologia e o desemprego no interior do estado. Daniel, começa você. Eu vejo da seguinte forma, né? Pela colocação minha e dos colegas aqui da mesa, a aposta no turismo ela é bem grande. E como o turismo movimenta muitos setores da economia, a gente espera aí um pouco de geração de emprego nesse quesito. E falando diretamente da vocação regional, o uso das tecnologias, a gente vê hoje os pequenos agricultores usando, como a amiga falou, contatos de WhatsApp para poder fazer entregas e tudo mais. Eu creio que nesse ponto acaba existindo a fidelização do cliente. Então, você garante a produção e toda a cadeia de empregos que gira em torno dessa produção, seja na logística, na entrega, na produção, na venda de insumos e por aí vai. Toda a cadeia está bem segura. Finalizou, Daniel? Com você, Juliette. Opa, Roberta, vamos seguir na sequência. Roberta, doutora Roberta, vamos lá. Eu vou te pedir, Cláudio, para você repetir a pergunta, porque a internet ficou ruim aqui em casa e eu não consegui ouvir o que você perguntou. Me desculpe. Tranquilo, sem problema. Uso de tecnologia, pós-pandemia, como é que fica o emprego nos municípios do interior do estado, região metropolitana? Será que muita gente desempregada? Como é que fica? Olha, essa questão do desemprego, pelo menos os empregos que não estejam ligados, muito inseridos dentro desse processo tecnológico, eu acredito que a gente não vai ter como recuperar, né? Eu acho que vai ser um novo olhar para como que essa tecnologia pode nos auxiliar na geração de novos empregos. Eu acho que a primeira parte agora, quem pode, né, se não tiver nesse processo, eu acho que a gente começar a questão da capacitação, como a nossa amiga falou, né, lá de São José do Rio Preto, a Juliana, como que a gente consegue capacitar esse público para essa tecnologia ficar inserida dentro da vida dele hoje? Aí o agricultor familiar, ele teve de uma hora para outra aprender. Quem não sabia, quem não tinha contato, tem que ter contato com algum tipo de tecnologia para diminuir esse gap entre o cliente dele e a produção dele. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, ainda não pós-pandemia, mas dentro da pandemia, é como que a gente pode se capacitar para rapidamente ou no menor tempo possível a gente consiga estar com essa tecnologia inserida na veia, né? E buscar novas, eu não acredito nem que sejam novas formas, mas girar essa roda numa outra vertente. Eu posso vender o meu alface do mesmo jeito que eu vendia? Eu acho que não. Eu acho que agora eu posso pôr algum tipo aí de tempero dentro desse alface ou dentro de qualquer outro produto que eu tenha, qualquer tipo de serviço,
para que essa tecnologia me permita a divulgar mais, a trabalhar mais e até mesmo potencializar o meu serviço e o meu produto. Eu acho que agora é o momento da gente começar a pensar o que eu tenho de igual, mas que eu posso fazer diferente. Com certeza, mudanças virão. Eu costumo dizer que nós não temos ainda o tamanho desse impacto, mas que com certeza teremos aí um mundo diferenciado, né, Juliana? Jimenez, essa reflexão é muito importante. Eu acho que o Rio Info tem tudo a ver com uma resposta para essa pergunta, porque a minha intenção, eu acredito que o caminho não pode ser diferente da educação e do conhecimento. E é o que eu faço aqui, a forma que a gente trabalha na Secretaria de Agricultura é disponibilizando informação, sabe? Levando as sementes, semeando. E é o trabalho do Rio Info aqui. Então, eu acredito que o caminho é a educação, a formação, é o poder público estar levando isso e criando oportunidades para os produtores e, enfim, para toda a cadeia se desenvolver e buscar alternativas para se encaixar esse novo cenário que a gente realmente não sabe como que vai ser, mas vale, pensando assim na produção animal, vale destacar que as exportações no Brasil cresceram muito. Então, é um lado positivo para a gente estar olhando. Então, vários países estão com muita dificuldade em produção de alimentos, com doenças, a China, né, com problemas zootécnicos lá. Então, a exportação do Brasil está aumentando. Então, isso dá mais espaço para o mercado interno, para a nossa carne circular mais no Brasil. Então, acho que as coisas vão mudar de mão, né? Acho que o dinheiro continua, vai mudar de mão e a gente tem que achar uma forma de não perder isso aí. Com certeza. Eu diria que temos alguns gargalos ainda para resolvermos, né? Com infraestrutura, com tecnologia, o acesso à internet, como todos já colocaram, educação, tá? Então, nós temos alguns gargalos aí, grandes gargalos ainda para resolvermos, mas que com a ajuda aí de eventos como o Rio Info, como o Viradão, vai com certeza colaborar para que essas questões sejam, se não resolvidas imediatamente, amenizadas. Tá? Obrigado por me permitir conhecer um pouquinho mais da história aí do município de cada um de vocês. Tá? São José do Vale do Rio Preto, falei que já conheço na visita lá com relação à Fitec, Pati só como turista, tá? E Petrópolis eu tenho alguns amigos aí, Roberto, então conheço um pouquinho mais, tá? Mas com certeza vocês me agregaram aí, me trouxeram muito mais conhecimento com relação ao município de vocês. Agradeço a presença, a participação. O Alberto já fica com um problema aí para gerar, tá, um novo Viradão só para falarmos de vocação regional, que eu acho que vai ser muito bacana e a participação de vocês muito importante. Tá, obrigado mais uma vez, boa noite para vocês.